Câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas, metástase no fígado e hoje a live são sobre as perguntas que vocês fizeram no Story. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui durante a apresentação e se você quiser participar dessa live, dividir a live comigo, coloca no final eu quero, porque vai ser um grande prazer a gente trocar ideias para que eu possa conhecer a sua situação e responder a sua dúvida sobre alimentação e câncer. Então deixa eu colocar aqui perguntas e respostas. Hoje eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas que eu coloquei ontem à noite, então vamos lá. Ponto importante aqui, tentando compartilhar, maravilha. Apareceu. Sobre iogurte natural, quando chego na prateleira do mercado, não sei qual comprar. Se é o iogurte natural, ele tem que ter apenas o leite, ele tem que ter o fermento lácteo, não pode ter adição de nenhum aditivo. O que é aditivo? Substâncias colocadas propositalmente pela indústria com interesse de trazer alguma vantagem para o produto, seja no sabor, seja no tempo de validade, seja na cor daquele produto. Então sempre fique atento no momento de comprar o iogurte, você prestar atenção no rótulo do alimento para que você treine os seus olhos para entender o que são porcarias adicionadas ao produto. Nenhuma célula do seu corpo precisa dessas porcarias e, infelizmente, essas porcarias estão espalhadas em diversos alimentos do supermercado. E você imaginando que consumindo iogurte natural vai ter saúde, iogurte natural pode fazer parte da alimentação, mas aditivo não deve fazer parte da ingestão dos alimentos que você faz no dia a dia. Então, deixa eu pegar aqui outro comentário, vamos lá. Outro comentário não, outra pergunta, essa aqui é muito interessante, olha lá. Própolis durante as químios, pode? Não, não pode. Por qual motivo? Própolis pode alterar sua coagulação sanguínea. Existe uma tendência gigante das pessoas que estão fazendo tratamento do câncer tornar o alimento medicamento. Ela tem o desejo de fazer com que tudo que ela come se transformar num remédio. A gente tem que lembrar que o remédio está na mão dos médicos, em especial quimioterapia, para que você possa matar o câncer. Não transforme seu alimento em remédio, pois ele vai começar a apresentar efeito colateral para você. Se você consome algo com a intenção de ser... Meu relógio tocando aqui. Se você consome algo com a intenção de ser remédio, você não está se alimentando, você está se medicando. Então fuja dessa história de própolis como melhora da imunidade, porque não tem evidência científica para isso, e tome cuidado porque própolis pode alterar a coagulação sanguínea e a segunda causa de morte no câncer é trombose. Então, evite o consumo do própolis. Então, vamos para a próxima questão aqui, deixa eu puxar. Pronto, eu acho que eu consegui aparecer. Alimentação. Se a gente fosse pensar na alimentação, conjunto de alimentos que a gente consome por questões fisiológicas, sociais, culturais, existem vários pontos que precisam ser abordados na alimentação do paciente com câncer. Quando a gente fala de alimento, eu preciso dar atenção especial à parte afetiva. É uma das primeiras perguntas que eu faço para os meus pacientes: qual alimento você ama? Porque se eu sei aquilo que você ama, eu tento adequar os alimentos afetivos com a sua realidade de tratamento. Por isso que normalmente eu não me sinto bem em falar o que você vai comer, né? Normalmente eu falo que na minha consulta funciona 80-20. 80% do paciente me explica e me fala aquilo que ele faz e 20% eu oriento o que seria mais seguro ele fazer. Então eu tenho utilizado essa técnica 80-20, que eu mesmo percebi que eu estava usando 80% do meu tempo para ouvir o paciente, para entender o paciente, para depois eu passar a orientação, do que o contrário, eu ficar empurrando o que eu acho que é bom para você. Isso não funciona. A gente tem que oferecer aquilo que realmente traz
benefício para você e pensando na parte afetiva. Os alimentos que já fazem mal durante o tratamento, eu sempre falo, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de algodão, evitar o açafrão, evitar o extrato de linhaça, consumir bastante água, água é sempre muito bem-vindo, consumir carne é um alimento favorável à remissão. Todos os meus pacientes em remissão aumentaram o consumo de proteína e isso foi fundamental para que ele chegasse em remissão, inclusive pacientes com câncer de cólon. Então tira da sua mente que carne vai ser o vilão, tira da sua mente que em um momento ou outro você não possa comer pães ou que você não possa comer açúcar, exceto, né, quando a gente fala de farináceo, a gente tem as porcarias farináceas, que é o pão de forma integral, que mais deveria se chamar de Coca-Cola em formato de pão, de tão ruim que é, do miojo, do hambúrguer industrializado, nuggets industrializado, macarrões prontos, todos esses são alimentos que não agregam na sua saúde e não vão contribuir para o seu tratamento. Bisnaguinha, biscoito de polvilho, é uma porcariada que não tem tamanho e a população piora a saúde por conta dessas más escolhas alimentares. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui outro comentário, outra pergunta, eu estou focando muito em comentário. Vinagre balsâmico. Quando você pega no supermercado vinagre balsâmico, é só você dar uma olhadinha. Vai estar um monte de porcaria adicionada nele. O vinagre em si não tem problema. O problema é que eles colocam corante caramelo 4, que é uma mesma substância colocada na Coca-Cola, que não é positiva para a saúde. Eles colocam muitas porcarias adicionadas e você não precisa. Pode consumir o próprio vinagre de vidrinho, que não tem aditivo, ou você pode não consumir vinagre se você não gostar. Ninguém é obrigado a consumir vinagre na salada ou na comida. Quando alguém pergunta, eu vou entender que ele quer consumir porque ama esse produto. Então, se você for procurar o vinagre, procure aquele que não tenha a adição, né, a colocação de aditivos alimentares. E aí, deixa eu pegar aqui o outro. Ele está entrando, acho que vai aparecer. Apareceu. Comer peixe assado na brasa faz mal para quem teve câncer de língua? Preciso entender, primeiro passo, se essa questão do câncer de língua está dificultando a sua deglutição. Eu não sei como é que está a deglutição sua. Vamos supor que a pessoa não consegue engolir ou tem dificuldade em engasgar com água. O peixe na brasa nunca vai ser indicado, em nenhum alimento na brasa, em nenhuma carne mais consistente. Ela precisa estar na consistência que essa pessoa consegue engolir, principalmente em câncer de língua. Vamos supor que foi o câncer de língua, está fazendo tratamento e ele consegue mexer essa língua, consegue engolir e mastigar pedaços, assim como o peixe assado, aí não haveria problema. Eu estou mais preocupado com hambúrguer vegetal, que eles adicionam carvão no hambúrguer para dar o sabor de churrasco, do que o peixe assado que foi feito na brasa. Por sinal, que bom que ele foi feito na brasa, porque se é brasa, a gente tem uma qualidade melhor desse churrasco. Deixa eu pegar aqui outra. Vamos lá. Posso comer grão de bico? Amo. Posso usar farinha de coco e goma de mandioca para fazer meus sonhos? Pode. No meu curso eu tenho uma indicação especial para a composição, que eu não consigo passar aqui nas redes sociais. Mas você não é proibida de usar o grão de bico, não é proibida de usar a farinha de coco ou a goma de mandioca. Não existe essa proibição. Existem combinações muito mais interessantes do que essa que você está colocando, mas é permitido, é possível que você faça isso. Tá bom? Então, as perguntas de hoje eram essas. Tem outra questão aqui importante da Nunes. Oi, Nunes. Vera Lúcia. Qual o melhor adoçante para quem tem câncer de mama hormonal? Vou responder para você. Vamos ver se você acerta. Faz um comentário, Vera. Qual você acha que é o melhor adoçante para você? Eu vou partir daquilo que você enxerga como bom. Escreve, né, no comentário, por favor, qual você acha que é o melhor adoçante para o câncer. Não vou nem falar do câncer de mama hormonal, para todos. Qual o melhor adoçante que você acha aqui? Você não tem obrigação de acertar, a obrigação é minha, não sua. Tá bom?
Dou-lhe uma, acho que ela está com vergonha. Dou-lhe duas, dou-lhe três. O melhor adoçante é nenhum. Não existe melhor adoçante para ser humano nem para o câncer, porque o adoçante ele interfere na saúde intestinal. Ela comprava o stevia e é muito ruim. Claro, sua língua é inteligente, você é inteligente, você vai perceber que isso é uma porcaria que o seu corpo não precisa. Nenhuma célula nossa precisa de stevia para se manter vivo, de ciclamato, de sacarina, de nenhum tipo de adoçante. O nosso corpo não foi feito para funcionar com adoçante. Ele engana a sua língua, mas o seu cérebro continua pedindo açúcar. Ele só engana a sua língua. Sua língua percebe que está doce, mas o gesto agressivo de continuar consumindo muito doce, ele é muito intenso. Então as pessoas tomam um adoçante e não param de sentir o desejo por comer doce. Isso é muito importante se destacar. A pessoa come adoçante e não para de ficar comendo farináceos diversos. Ela come adoçante, né? Come no sentido consome adoçante e continua ingerindo muito carboidrato. É importante lembrar que existe o diabetes e em que muitas vezes o meu paciente com diabetes, eu falo para ele largar o adoçante e ensino ele a reduzir a quantidade de açúcar. Os meus pacientes não são viciados em açúcar, eles não são tarados por açúcar. Antes, muitos falavam para mim que não conseguia viver sem doce, mas isso acontece porque a sua alimentação é desequilibrada. Numa alimentação desequilibrada é muito fácil alguém buscar o adoçante e, por sinal, adoçante, além de atrapalhar a saúde intestinal, ele vai atrapalhar a sua manutenção de um peso corporal saudável, porque você consome adoçante, indiretamente você come mais carboidrato, você aumenta a gordura corporal e a gordura corporal é um dos principais inimigos seus, porque ela pode alimentar o câncer. A gordura corporal faz isso. É a progesterona e estrógeno da gordura do corpo que está associada à produção desses hormônios que alimentam o câncer hormonal. A Nunes colocou que tem o açúcar demerara, pode ser no café? Eu prefiro que as pessoas deixem adoçante de lado e usem açúcar, né? Esse é um primeiro passo. Prefiro que elas deixem adoçante e usem açúcar. Não existe adoçante bonzinho, adoçante legal, assim como não existe açúcar bonzinho. Não importa se é cristal demerara, todos eles têm o poder de engordar. Mas a gente tem um desejo genético por consumir doce e gordura. Nosso cérebro sente prazer com a presença dessas duas substâncias. É mais intenso com doce, porque ninguém fica obeso sem comer mais carboidrato. Ninguém. Todo mundo que você está vendo gordinho, ele come mais carboidrato do que ele precisa. Talvez ele fale que come pouco, mas ele come inadequadamente para a composição corporal. Então, o açúcar, se ele é cristal, se ele é demerara, que é o grau de refinamento, né? Se ele é mais clarinho ou mais escuro, ou ele é mascavo, nutricionalmente isso não muda para a sua vida, visto que você não vai consumir mais do que uma colher de sobremesa de açúcar no dia, ou seja, 15 gramas de açúcar. 15 gramas você não vai conseguir nutriente algum presente nesse demerara ou no mascavo. Então você pode consumir cristal, demerara, pode consumir o outro, mas lembrando que açúcar não é positivo para a saúde. Mas quando eu consigo colocar na mente do meu paciente que ele tem que tirar adoçante e ele pode consumir açúcar, eu consigo controlar essa quantidade de açúcares que ele vai ingerindo. Então, seja no café, seja no lanche da tarde, o que a gente precisa entender é que uma pessoa ela só é viciada em açúcar, ela só tem muito desejo, talvez o vício não seja a melhor palavra, mas ela tem um desejo muito grande pelo açúcar porque ela come de forma inadequada proteína e gordura. O ser humano não sabe comer proteína e gordura de forma adequada, principalmente no câncer. Ele teve o diagnóstico de câncer, parece que acende uma lanterna amarela na internet, né? Tô até de roupa amarela corora aqui. Ah, agora você não pode comer carne, porque a carne é o vilão, a carne é o inimigo. E a carne tem mostrado a sua força cada dia mais para que as pessoas continuem fazendo quimioterapia, radioterapia, cirurgia, continuem chegando na remissão. Quem elimina a carne e a vida inteira comeu, talvez não consiga encerrar o tratamento. Vou repetir.
quem elimina a carne e sempre comeu durante o tratamento, talvez não veja o fim do tratamento. Então, para com essa besteira de que carne faz mal à saúde, tá bom? Isso é uma bobagem que foi colocada na sua mente para você consumir hambúrguer de soja. Você é um ser humano, você não é um boi, você não é um outro animal que precisa comendo soja. Por sinal, a soja tem 36 agrotóxicos, 2 já considerados cancerígenos, um foi até proibido pela Anvisa, que é o 2,4-D-fenoxiacético, tem formaldeído, que é cancerígeno, tem isoflavona, que pode interferir nessa questão hormonal do seu corpo, que pode aumentar o tamanho do miométrio na mulher, que é uma camada íntima, pode aumentar o tamanho da próstata, então só tem associação ruim ao consumo de soja. Por outro lado, você pode também me questionar e falar, mas tá bom, mas eu estou comendo boi, não vai ter soja? Não. Quando a gente pega 2 pesquisas interessantes, o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes não tem a presença de glifosato, de antibiótico, de metal pesado, de hormônio na carne do boi brasileira, esse é um primeiro ponto extremamente importante, e uma pesquisa nova do IDEC, inclusive com alimentos porcaria, bem ruim mesmo, linguiça, foi uma delas, não havia em uma das linguiças, não estou falando que você tem que comer linguiça, tá? Mas não havia nenhuma das salsichas, me perdoe, das salsichas, ou linguiças, não me lembro bem, mas está na pesquisa do IDEC, eu até fiz uma live sobre isso. Em uma das linguiças ou salsichas, não havia na composição dela o glifosato, ou seja, mostrando cada vez mais que não é porque o animal comeu que vai aparecer no alimento. Isso é muito importante ser destacado. A pessoa tem na mente que se comeu a soja, o animal vai ter na carne. O IDEC fez a pesquisa, em uma das salsichas ou linguiças não apareceu. Nas outras apareceram. Então, ou seja, um alimento que é extremamente processado, ruim, porcaria, existem diferenças entre linguiça A e B. Já começa por aí. Então, é errado a gente falar que toda carne vai ter a presença disso, e não tem. A gente tem a comprovação do Ministério da Agricultura e do IDEC que existem essas diferenças. A Vera colocou a minha explicação, tirou minha dúvida, Deus abençoe. Imagina, Nunes. Foca nisso, tira o adoçante, coloca nada, ou se você não conseguir, mantenha um açúcar durante um tempo na sua vida, sempre lembrando que você pode eliminar isso. A gente não quer que ninguém consuma açúcar em excesso, porque o ser humano, hoje, a mulher em especial, desenvolveu o câncer de mama porque consome mais carboidrato do que precisa. Quando se fala de infarto, né, as pessoas têm medo de gordura saturada. Ah, tem gordura saturada, né? Tem gordura saturada e não sei o quê. Mas lembra, o que causa o infarto não é a gordura saturada, é o colesterol. Então, você comendo carne gorda, isso não é o vilão, a destruição sua para você ter infarto. Porque gordura não engorda, proteína não engorda. O que engorda é o carboidrato. E o ser humano consome carboidrato demais. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Você vai numa macarronada, você consome facilmente 600 gramas de lasanha, um adulto, 600 gramas, e você já está com fome no meio da tarde, se não dirá daqui meia hora depois que acabou de comer a lasanha. Você vai numa churrascaria e come 200 gramas de carne. Você come 1/3 daquela quantidade de lasanha, 200 gramas. Eu acho que você vai ficar até o final do dia, ou às vezes não vai conseguir comer até o final do dia e vai conseguir comer só no outro. Porque a proteína e a gordura trazem saciedade, o carboidrato não traz. Então você come um pãozinho de manhã, depois você quer comer um pãozinho no lanche da tarde, depois no almoço você quer comer mais carboidrato, depois no lanche da tarde você quer mais carboidrato, à noite você quer mais carboidrato. Então é um saco sem fundo quando você come carboidrato. E o carboidrato é o que mais tem ajudado a população a ficar acima do peso, e o excesso de peso ele está associado a 13 tipos de câncer. Antigamente a medicina não prestava atenção nisso, mas o excesso de peso sempre foi um grande vilão para a humanidade. Excesso de peso está associado a câncer. As pessoas estão desenvolvendo câncer por conta do comportamento alimentar que elas têm hoje. 90% do câncer no Brasil e no mundo é por conta do comportamento que essa pessoa desenvolve. Ah, mas e a questão genética? Dentro da questão genética, se o seu comportamento for diferente,
você pode postergar a formação desse câncer. Então, lembra disso. A alimentação focada para remissão é um dos principais aliados para que você possa vencer essa situação que você está vivendo, criar um ambiente desfavorável ao câncer. Antes de 1940, não tinha agrotóxico. A gente sabe que agrotóxico ele tem um poder cancerígeno. A gente já conhece isso. E eu, com os meus pacientes, eu tiro os 8 principais bandidos em agrotóxicos dos pacientes, que acabam gerando e trazendo esses problemas. Mas a gente tem que lembrar que antes de 1940 também tinha câncer. Então, como é que explica a presença do câncer? Simples. A população tem ainda uma alimentação desequilibrada na ingestão de carboidrato. Às vezes a pessoa é magrinha, mas ela ingere tanto carboidrato que até o triglicérides aumenta. Triglicérides é uma gordura do seu sangue e ela pode ficar alta quando você consome muito carboidrato. Então não significa que você não engordou, que você é saudável. Isso é uma bobagem sem tamanho, porque existe também o falso magro. Ele é magro, mas você vai pegar os pneuzinhos, vai pegar as medidas do corpo, ele está gordo. Ele está, não gordo, né? Ele está com excesso de gordura no corpo. Então, lembra bastante disso. O grande vilão da alimentação é esse desequilíbrio. Então, as pessoas têm, infelizmente, um mau hábito de consumir o carboidrato escondido, que está presente no Toddy, que está presente no suco, que está presente no néctar, que são aquelas bebidas que adicionam açúcar, está presente no achocolatado, está presente no refrigerante, está presente no bolo pronto, e ele não tem ideia que no final do dia ele consumiu uma bomba de açúcar gigante, provavelmente muito maior do que aquelas 200 gramas de carne que eu acabei de comentar com vocês. Percebe como é que é delicada essa situação, como é que é tênue? A pessoa acha que está seguindo um caminho saudável, ela acha que come alimento de verdade, né, que é uma frase muito comum, mas você não conhece a verdade sobre os alimentos. Então, por não conhecer a verdade sobre os alimentos, você continua ingerindo porcarias. Quer mais uma porcaria que você ingere e nem sabe? Quem me acompanha sabe que se você gosta de leite, eu vou incentivar você a tomar o iogurte, a coalhada, o leite que vence em menos de 15 dias, porque isso é leite, isso é um produto bom, é um produto de qualidade. O leite que vence em menos de 15 dias, ele não tem aditivo, mas aprofundando mais um pouquinho sobre a qualidade do leite de caixinha, que na minha opinião não deveria se chamar leite, deveria se chamar água branca, né? Porque é isso que ela tem gosto, é uma água branca. Esse tipo de leite ele tem aditivo alimentar, que é o sorbato de potássio, que não faz 1/10 de bem para a sua célula. Quando você pega esse leite de caixinha e põe para fazer queijo, ele também não presta para fazer queijo. As empresas de coagulante falam, não use leite UHT, que é o Ultra High Temperature, né? Que é a pasteurização ultra rápida. Vai próximo a 0 graus e depois acima de 80 graus, bem rapidinho. Então isso faz com que o leite não tenha presença de bactérias. Só que isso tira a nutrição daquele leite, perde a qualidade, você não consegue fazer leite. Além do mais, eles colocam aditivo. Mas esse é o comum, que todas as empresas fazem. Agora eu vou colocar a empresa picareta, empresas sem vergonha, que não são todas, mas existem. Vira e mexe, o Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul descobre fraude no leite. O que é fraude? Colocar algo que não é leite lá dentro. Por exemplo, como eu preciso que esse leite não tenha bactéria, algumas empresas de má fé estavam colocando cloro dentro do leite. Por que cloro, Alexander? Simples, você não joga cloro no chão para matar as bactérias, ou na própria fruta, verdura e legume para matar bactérias? Jogaram dentro do leite para matar as bactérias lá. Porque o Ministério da Agricultura, ele só fiscaliza a presença de bactéria, ele não fiscaliza a presença de cloro. Então existe hoje no Brasil leite que tem contaminação por cloro, leite de caixinha. Não falei que são todos, mas existe. Existe também a presença de acetona. Acetona também mata a bactéria. A pessoa não está com a unha machucada e joga acetona. Não estou falando se é certo ou errado, mas não tem essa lembrança na sua mente de jogar acetona na ferida? Ele mata a bactéria. Então joga dentro do leite para matar a bactéria e o Ministério da Agricultura não enxerga a bactéria. Mas o Ministério da Agricultura não analisa a acetona. Aí depois tem o formol. O formol é cancerígeno, é proibida essa substância. Inclusive muitas mulheres faziam
alisamento com formol, não é indicado o uso dessa substância. Jogam formol dentro do leite. Jogam também formol para matar a bactéria, né? Vai destruir tudo que tem ali em relação à vida, né? A bactéria. Existem também algumas empresas que colocam álcool dentro do leite. Por que, Alexander, álcool? Porque quando você vai fazer análise do leite, você percebe vários indicadores, a presença de bactéria e o volume dele por litro. Então, o álcool, ele proporciona maior volume e a pessoa, indiretamente, ela põe menos leite lá dentro. Mas eu vou dar álcool para alguém que está fazendo quimioterapia, eu vou dar álcool para alguém que é uma criança e não deve ter contato algum com essa substância, isso é uma fraude. Então, esse é o terceiro motivo que me reforça cada vez mais a não indicar leites de caixinha para você. O primeiro já é conhecido, que é um leite ruim, que não faz queijo. O segundo é a presença do sorbato de potássio com aditivo que você não precisa. E o terceiro são essas porcarias que algumas empresas, não todas, colocam. Como é que eu vou saber qual empresa é honesta e desonesta? Isso não cabe a mim, isso é um problema deles. Então eu sempre faço indicação do leite de garrafinha com menos de 15 dias de validade, que os meus pacientes adoram, que as pessoas que acompanham meu canal aqui adoram e falam, nossa, Alexandre, que diferença, agora eu estou tomando um leite de qualidade, eu estou tomando um produto bom. Então talvez o grande inimigo não seja a lactose, o grande inimigo não seja a proteína do leite, o grande inimigo é o empresário picareta sem vergonha que coloca porcarias lá dentro para estragar a sua vida. Sem contar que algumas empresas colocam água no leite. A água faz mal? Não faz, mas você está comprando leite, você não está comprando 1 litro de água. 1 litro de água é muito mais barato do que 1 litro de leite. Então você está sendo enganado. Eles estão fazendo o brasileiro de trouxa. Percebe esse cuidado que eu tenho com você em relação a sem vergonhice, em relação à picaretagem que existe? Talvez você fale, leite é um alimento de verdade, leite é um alimento de verdade, mas você, e eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, não conhecia as verdades sobre o leite de caixinha no caso. Isso é um exemplo simples de mais de 10 mil alimentos, preparações que existem na nossa alimentação. Um simples exemplinho, existem muito mais informação, muito mais situação que eu tenho trazido para cada um dos meus pacientes para que eles possam ter uma alimentação correta, adequada, para fortalecer o sistema imune, fortalecer o corpo, reduzir efeito colateral e tirar os bandidos da alimentação, que são mais de 100 bandidos presentes aí na sua alimentação, que você come todo dia e não faz nem ideia que você está comendo. Você está comendo coisa que você acha que é leite, não é leite, você está comendo café que você está tomando e não é café, você está comendo pão que você acha que é pão e não é pão, e daí vai. Tem uma infinidade de porcarias adicionadas que você acha que está fazendo certo e não está fazendo certo, né? Então era isso, tá bom? Então a ideia hoje era trazer esse olhar para vocês, perguntas e respostas, algumas questões das fraudes do leite, da questão do adoçante, que acho que ficou bem interessante. Vou deixar a caixinha do Story para você continuar trazendo as suas dúvidas para mim e a gente continuar caminhando a favor da remissão, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aqui nas redes sociais.